Muito bem, nós vamos então pensar no nosso tema. Eu vou começar lendo um texto da Escritura que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3, provavelmente conhecido, mas infelizmente muito pouco analisado por nós. E nós precisamos parar, pensar, refletir. Recentemente eu terminei lá na minha igreja. Eu sou pastor de uma grande igreja lá em São Paulo, irmãos. Tem 100 membros. Eu terminei lá na igreja a exposição do livro de Gênesis. Foram 44 sermões no livro de Gênesis. Eu prego, não prego muito prolongadamente, só por 1 hora cada sermão. E se os irmãos depois quiserem acessar o canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Barra Funda, em São Paulo, os irmãos podem acompanhar essa série de exposições, incluindo esse texto que vamos ler agora em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler os 7 primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Yahvé tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu e deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua santa, bendita palavra. Sabemos, ó Deus, que Teu Espírito inspirou essa palavra, e sabemos que é esse Espírito que ilumina os olhos para que possamos entendê-la. E nessa noite, ó Deus, colocamos o nosso coração diante do Senhor, rogando por amor de Jesus Cristo, o Teu Filho, que nos abra olhos à palavra, que nos dê verdadeiro entendimento da Escritura, que nos dê do Teu Espírito Santo, que traz consigo a sabedoria para compreendermos a mensagem que foi dada lá atrás aos nossos pais e que é traduzida hoje para nós, ó Deus, na exposição. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque nós somos fracos, porque nós somos sim cegos, mas nós rogamos a luz do Senhor para ver a Tua verdade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Primeira pergunta para entender esse texto, e nós temos que tomar muito cuidado ao ler a Escritura, porque essa Bíblia que você tem aí, seja ela em papel, seja ela no seu tablet ou no seu telefone, ela vem dividida em versículos e capítulos. E eu sou grato a Deus porque existe a divisão de versículos e capítulos, porque eu falo uma referência, você rapidinho consegue achar menos os profetas menores, porque aí também é muito, né? Então você chega lá onde eu disser para você, ó, vamos abrir em tal referência, você consegue chegar lá. Só que essa divisão em capítulos e versículos, ela não é original da Bíblia. Ela foi criada muito tempo depois, por alguém percebendo essa dificuldade de encontrar os textos na Bíblia. E então, o que muitas vezes essa divisão causa para nós, ainda que ela seja grande bênção,
é não entendermos os grandes blocos de um texto da Bíblia. Então, quando a gente, por exemplo, aborda o capítulo 3 de Gênesis, que foram esses versos que eu li, a gente imagina que o capítulo 3 está começando uma história nova, e não é verdade. O capítulo 3 é uma continuação de uma história que começa no capítulo 2, versículo 4. Então, se nós formos dividir o livro de Gênesis nos blocos de história que ele conta, o primeiro bloco vai do versículo 1, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4, primeira parte. Na segunda parte do versículo 4 do capítulo 2, até o final do capítulo 4, é a segunda história. A terceira história vai começar no capítulo 5, versículo 1, vai terminar no capítulo 6, versículo 7, versículos 7 e 8, e aí nós vamos ter uma divisão do livro de Gênesis que é feita em 10 partes. Eu não vou incomodar vocês com os detalhes de como você percebe essas divisões, mas basicamente no que nós temos é essa expressãozinha que você lê no capítulo 2, versículo 4. Essa é a história dos céus e da terra. Depois no capítulo 5, versículo 1, essas são as gerações de quem, gente? Adão, vocês sabem a Bíblia, vocês são tímidos assim, Essas são as gerações de Adão. Depois no capítulo 6, nós vamos ver, essas são as gerações, ou a história de Noé. Essas são as gerações de Sem. Essa é a história de Terá, que é quando começa a geração de Abraão. Essas são as divisões do livro de Gênesis. Então, para entender o que aconteceu nessa parte da história, que vai de 2:4 a 4:26, na qual o texto que nós lemos está inserido, eu tenho que entender, em primeiro lugar, a primeira parte, e depois entender esse contexto todo do que está acontecendo aí, para que a história, para que a narrativa faça sentido. Então, deixa eu contar a história para vocês. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e no princípio, Deus criou o ser humano. Quando Deus criou o ser humano, Ele tinha um propósito para o ser humano. Vamos lá, qual é o propósito da criação do ser humano? Quem sabe me dizer? Glorificar a Deus. Quem é presbiteriano aqui sabe, porque é a primeira pergunta do catecismo: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ok? Então o homem foi criado para glorificar a Deus. Minha segunda pergunta para você: como é que o homem deveria glorificar a Deus? Está lá no livro de Gênesis. Quem aí vai usar da imaginação bíblica no texto? Como é que o homem ia glorificar o nome de Deus? Obedecendo a Deus. Ora, o que o homem tem que obedecer a Deus? Existem várias coisas no tratado da obediência, mas fundamentalmente nós encontramos no capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, a ordenação de Deus para o homem. Então, aí no capítulo 1, Deus diz assim ao homem: Deus os abençoou e disse, e o texto diz assim: sede, vai gente, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. Esses verbos que estão aí, eles estão no modo imperativo. Deus está dando ao homem o quê? Ordens, ordenanças. Quando Deus dá uma ordenança ao homem, e o homem cumpre a ordem de Deus, ele faz o quê? Ele glorifica o nome de Deus. Mas não é só isso, tem mais. O homem foi criado conforme ou segundo a imagem de Deus. E Deus disse que o homem deveria encher a terra. Encher a terra de quê? Da imagem de Deus. À medida em que o homem levasse a imagem de Deus por meio da multiplicação até os confins da terra, ele estaria glorificando o nome de Deus por levar a imagem de Deus a todos os lugares. Estão percebendo uma coisa que eu estou fazendo aqui com vocês? Que essa ordem que Deus deu no Jardim do Éden para o homem é exatamente a mesma ordem que nós temos hoje na missão da igreja? Não é isso? Deus mandou a gente fazer o quê na igreja? Ir por todo mundo,
pregar o evangelho, ensinar, batizar, fazer discípulos, porque isso traz para todos os lugares do mundo a imagem de Deus, a glória de Deus, porque uma coisa é imagem, mas uma imagem obediente, que glorifica o nome de Deus. Então, Deus chamou o homem, desde o jardim do Éden, para um trabalho missionário. A gente às vezes imagina que trabalho missionário é só evangelizar. Evangelizar é o meio para cumprir o alvo final, que é levar a glória de Deus até os confins da terra. O projeto missionário de Deus está estabelecido no capítulo 1 do livro de Gênesis. Você não precisa esperar para estudar missões no Novo Testamento, nem no livro de Atos. Você pode começar a estudar missões desde o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Então, esse é o chamado de Deus para o homem. E aqui eu vou caminhar um pouquinho mais e dizer o seguinte: o homem foi chamado desde o jardim do Éden para cumprir 3 ofícios. Nós estudamos durante toda a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que Deus deu ao homem, ao ser humano, determinados ofícios. Esses ofícios, eles são reconhecidos do Antigo Testamento por meio do quê? Da unção. Lembra? O rei era ungido, o sacerdote era ungido e o profeta era ungido. Ora, nosso primeiro pai Adão, ele cumpria 3 ofícios no jardim. Por quê? Porque Deus deu no jardim ao homem o ofício de dominar. Quem é que exerce o ofício do domínio? O rei. Quem é que deveria instruir o processo desse domínio e desse crescimento? O sacerdote. E quem é que fazia isso desde o jardim? Adão. Adão tinha esse papel, Adão tinha essa função, ele funcionava como sacerdote, tanto é que foi ele quem deu à esposa dele o quê? Instrução. Ele deu instrução à sua esposa, ele era sacerdote. Mas ele, por dar a instrução no seu sacerdócio, ele também funcionava e operava como a boca de Deus. Então ele era rei, sacerdote e profeta desde o jardim do Éden. Esse era o papel do homem, esses eram os ofícios do homem, e para que o homem cumprisse esses ofícios, Deus então deu ao homem uma série de condições. Como eu disse para vocês, a seção do texto começa no capítulo 2, versículo 4, quando o texto diz: essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Jeová os criou, e aí Deus deu as condições para que o homem cumprisse esse papel, e para que o homem cumprisse esses ofícios, e para que ele glorificasse o nome de Deus, e para que ele levasse a imagem de Deus até os confins da terra. Estamos juntos até aqui? Vocês são muito tímidos. O pastor Leclerc, você disse que o pessoal que era pentecostal, o pessoal pentecostal responde. Como é isso? Vai lá, estamos juntos, gente? Aí, pronto. Está vendo? Eu, presbiteriano, nem me escandalizei. Vai lá. Então, Deus deu ao homem no jardim propósito, orientação. No capítulo 2, versículo 15, por exemplo, ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para quê? Para cultivar e guardar. O homem tinha trabalho no jardim. Tem gente que acha que o trabalho é uma maldição depois da queda. Não é não, irmãos. Trabalho é uma condição que Deus deu ao homem para que pelo trabalho o homem pudesse glorificar o nome de Deus, e ele então espalharia o jardim junto com a imagem de Deus até os confins da terra. Para cumprir esse papel, Deus deu ao homem uma liberdade. É interessante isso. Vocês sabem, o pastor disse, já confessou meu pecado, eu sou pastor presbiteriano. E nós dizemos que o homem hoje, na sua condição, ele não tem o quê? Livre arbítrio. Mas no jardim do Éden ele tinha livre arbítrio.
No jardim do Éden, ele tinha liberdade para obedecer ou desobedecer à voz de Deus. E Deus disse então: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus deu ao homem uma agência fantástica para cumprir aquele papel que havia sido entregue na sua mão. O próprio homem depois vai dar nome aos animais, e o texto, a narrativa diz que, e é na mesma narrativa, eu estou falando aqui da mesma narrativa, trouxe todos os animais diante do homem, e o homem deu nome aos animais, e o nome que o homem deu, esse era o seu nome. Deus não ficou discutindo com Adão: olha, esse não tem cara de cachorro, não, esse não tem cara de boi, não, esse não tem cara de lagarto, não. O homem deu os nomes, ele exerceu essa autoridade livremente, mas ao mesmo tempo Deus deu ao homem uma restrição, no formato de uma ordem. Capítulo 2, versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Que mais? Deus deu ao homem uma auxiliadora idônea. Capítulo 2, versículo 18: o homem olhou para toda a sua criação e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. É desse contexto que surge o conceito e a ideia bíblica de submissão. O que é uma submissão? Ao homem inicialmente foi dado o quê? Uma missão. A mulher vem para fazer o quê? Para auxiliar o homem nessa missão. Quando a mulher cumpre o seu papel de submissão, o homem consegue cumprir o seu papel de missão. É muito simples a ordem da Bíblia. Então Deus criou para o homem uma auxiliadora, deu-lhe para que ela cumprisse esse papel. O que mais? Deus deu ao homem a autoridade sobre a criação, como eu acabei de dizer. Os nomes que o homem deu aos animais, esse seria o nome deles. Deus não entrou em argumento a respeito dessas coisas, porque ele deu autoridade e deu a condição do homem fazer. E Deus deu ao homem integridade. Capítulo 2, versículo 25. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A nudez não era motivo de qualquer embaraço. A nudez não era motivo de qualquer vergonha de homem diante de mulher, e nem do homem e da mulher diante de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher eram íntegros no jardim. Havia pureza no olhar de um para o outro. Havia intimidade no olhar de um para o outro. Não era algo que representasse em qualquer medida uma condição pecaminosa. Então, nós acabamos de ver o contexto do nosso texto que aparece no capítulo 3. Muito bem. Quando a gente chega no capítulo 3, que é a continuação do mesmo texto, o autor do texto, ele apresenta um novo personagem no texto. E o texto diz assim: mas a serpente, que é a mais sagaz dos animais que o Senhor Jeová tinha feito. Observe que o autor faz questão de apontar algumas coisas importantes. Primeiro, a serpente é criatura. A serpente foi feita por Deus. A serpente foi criada pelo Senhor. A serpente foi colocada também no jardim por Deus. Por que isso é importante da gente entender? Porque a gente sabe, pelo progresso da narrativa bíblica, que essa serpente, que aparece aqui na narrativa de Gênesis capítulo 3, ela é o mesmo personagem que nós vamos conhecer em outro lugar da Bíblia, chamada de Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que é Satanás, que é o antigo dragão, que é a serpente. E no mundo moderno a gente deu uns nomes novos, capiroto, coisa ruim, cão, etc. e tal. Mas o nome bíblico é esse.
Então, esse Satanás, que nós poderíamos até dizer, é como se fosse uma encarnação desse ser espiritual que também é criado por Deus, ele chega diante da mulher e faz uma proposta. Satanás, ele sempre foi sutil. Eu acho engraçado que nos tempos contemporâneos as pessoas gostam de bater papo com o capeta, conversar com o capeta, fazer entrevista com o capeta, tem todas essas coisas, né? Parece que o diabo perdeu a sutileza dele, mas ele age normalmente ao longo da história de maneira sutil. E ele chega com uma argumentação, ele chega perguntando à mulher: não comereis, Deus não disse não comereis de toda a árvore do jardim? Deus disse que a gente pode comer, mas tem uma que a gente não pode comer. E então, verso 4, a serpente diz à mulher: é certo que não morrereis. A construção dessa expressão que está aqui, é certo que não morrereis, ela se encontra em absoluta oposição à expressão que aparece no capítulo 2, versículo 17, quando Deus diz: se você comer, é certo que vocês vão morrer. Então, se você pegar aqui o léxico, né, publicado pela Vida Nova, e procurar as palavrinhas, você vai ver que lá no hebraico são as mesmas palavras. São os verbos semelhantes, adicionados de uma partícula negativa anteriormente: não morrereis. A serpente se coloca aqui como uma verdadeira oposição àquilo que Deus havia dito, e ela ainda tenta colocar um raciocínio enganoso, atrativo ao homem, porque ela afirma: Deus está enganando vocês. Deus sabe que no dia que você comer, os olhos vão se abrir, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E é interessante isso, sabe por quê? Porque depois que eles caem, depois da queda, depois do pecado, Deus, no seu conselho trinitário, ele fala o quê? O homem se tornou como um de nós. É interessante que Satanás, ele gosta de usar meias verdades. Só que toda meia verdade é sempre uma completa mentira. E o homem acredita nessa mentira. Essa mentira é a mentira. E é essa mentira que o apóstolo Paulo está dando uma palhinha aqui de graça, hein, gente? Essa mentira é a mentira a qual o apóstolo Paulo se refere em Romanos capítulo 1. Quando ele diz: e acreditaram ou trocaram a verdade por a mentira. Lá no texto grego aparece a partículazinha, a mentira, o artigo definido está lá. Eles trocam a verdade de Deus por essa mentira aqui. Essa é a maior de todas as mentiras, essa é a grande mentira, essa é a universal mentira. Não, vocês são maus, hein? Isso é a queda. Isso é a queda, viu? Vocês que estão fazendo, não falei nada. Mas é exatamente isso. É o grande engodo. É a grande enganação. É fazer pensar que você pode ser Deus. E não são esses traços da pregação contemporânea? Você vai ser Deus? Exatamente isso que se diz. Exatamente isso que se diz. E o homem cai. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao homem. Percebe que nesse processo da queda e da entrada do pecado do mundo, todos os sentidos foram usados? O paladar, os olhos, não narra
exatamente o olfato, mas ele está envolvido. Isso penetrou por onde? Pelos ouvidos, passou pelo tato e chegou no estômago. A queda passa por todos esses sentidos, mas você não pode esquecer de uma palavrinha. O texto diz assim: vendo ela que era desejável. Passou pelos nossos sentimentos, passou pelas nossas emoções, atravessou a nossa razão. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque eu acredito na doutrina bíblica da depravação total do homem. Todas as nossas faculdades encontram-se num estado de queda e depravação. Uma vez que o homem pecou, ele morreu, e aí então todos os seus sentidos passam por um estado de decomposição, e ele morre. Mas é interessante, o texto é irônico, porque o texto diz assim: o homem está morrendo, verso 7, mas os olhos abriram. É como, sabe esses filmes de zumbi? É exatamente essa figura. Os olhos desses zumbis se abrem, eles percebem a sua nudez, eles fazem um negócio ridículo. Isso é uma das ironias. O Antigo Testamento é cheio de ironias, tá? Essa é uma ironia. Imagina alguém pegando folha de figueira e tentando, sem muita tecnologia, fazer uma costura para fazer uma roupa de uma coisa que em poucas horas murcha. Pois foi isso que eles fizeram. E é isso então que nós chamamos de queda. E quando o homem cai, esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a habilidade de crer, de confiar, de obedecer. Aliás, esse é um detalhe importante. A gente, quando fala de fé, vamos estudar sobre a fé. Aí a gente vai para o Novo Testamento falar sobre fé. Gente, a Bíblia é um todo, eu tenho que entender a fé no Antigo e no Novo Testamento. Onde é que aparece a primeira ideia, o primeiro conceito e a primeira noção de fé na Bíblia? Quem sabe me dizer? Vocês estão vendo que eu sou meio truculento, né? Vocês estão mais com medo ainda, né? Sabe onde aparece o conceito de fé? Ele aparece no capítulo 2 da Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus falou essas coisas para o homem, e o homem, antes da queda, ele tinha que fazer o quê? Crer. Ele precisava passar por esse processo, crer e obedecer. O problema do homem e o pecado foi que ele deixou de confiar naquilo que Deus havia dito para ele. E quando o homem desobedece, ele desobedece porque ele deixou de crer. E crer não é simplesmente, não era meramente assentir a existência de Deus. É muito mais do que isso. Crer é confiar na bondade de Deus. E a mulher então achou que Deus não era bom, ela perdeu a fé na bondade, na soberania, na honestidade de Deus, e disse assim: Deus é ruim, Ele está nos enganando. Foi isso que a serpente produziu na mente da mulher e consequentemente na mente do homem. E isso é o que nós chamamos de o primeiro ato de idolatria. Então, se eu fosse definir para você idolatria, idolatria é praticamente um sinônimo de falta de fé naquilo que Deus disse na sua palavra. E agora vou fazer uma pergunta séria para você. Você acha que você é idólatra? Eu não acho. Eu sei. Eu sei que eu sou idólatra.
Sabe por quê, queridos? Porque se eu cresce em tudo que Deus disse, eu não pecava. Mas conhecendo o Mauro Meister como eu conheço, eu sei que ele peca todos os dias. Consequentemente, o Mauro é idólatra. Todos nós estamos sujeitos a diferentes medidas, intensidades e objetos da nossa própria idolatria. Aliás, esse primeiro ato de idolatria, ele está muito relacionado àquilo que a gente pode chamar de egolatria, não é verdade? A primeira adoração do homem não é nem a Satanás. Ele deixa de crer em Deus para crer em si mesmo. A mulher fez isso. Ela disse: olha, parece que isso que a dona Serpente está falando é bom. Eu olhei, eu achei agradável, eu achei desejável, isso vai mudar o meu raciocínio, e ela age em cima disso. A idolatria, ela nasce no coração do homem. Ela é desejável, ela traz um certo apetite. Tiago tinha lido de manhã e foi escrever sua carta à tarde, ele tinha lido Gênesis, ele diz aí, capítulo 1, verso 14, da sua epístola, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. De onde é que Tiago tirou isso? Ele leu Gênesis capítulo 3, do jeito que nós estamos lendo aqui. Atrai, seduz, desejável, agradável. E então essa cobiça, ela concebe, dá à luz ao pecado, o pecado consumado gera morte. Tiago estava lendo Gênesis no seu capítulo 3. Nós caminhamos para a morte, entregando o nosso coração aos nossos próprios desejos cobiçosos. E é interessante, a expressão árvore da vida aparece no livro de Gênesis, aparece 2 vezes no livro de Provérbios e aparece no livro de Apocalipse. A mesma árvore da vida. Porque se o homem se alimentasse dessa árvore da vida, ele teria vida e não teria o coração desfalecido. Ele não teria conhecido a morte. Mas ele conheceu. O que o homem perdeu? Quando ele pecou, quando ele se tornou idólatra. O que ele deixou para trás? Primeiro, ele perde o propósito. Ele tinha que guardar e cultivar o jardim, e ia acontecer o quê? Ele foi expulso do jardim. Ele perdeu a liberdade, porque expulso do jardim, ele não teve mais acesso à árvore da vida. O homem perde a própria vida, porque Deus diz que ele certamente o quê? Morreria. O homem perde a capacidade plena do exercício da autoridade, porque o texto diz que a terra se torna maldita, ela passa a produzir cardos e abrolhos, pavor e medo viriam sobre ele depois dos animais. Ele perde o controle. Nem seu cachorro te obedece. Gato, então? Nem os seus filhos te obedecem. Percebe? O homem que foi criado para ter domínio e controle. O homem do Salmo 8, lembra do Salmo 8? Quando olha os céus dos céus, quando olha a grandeza, que é o homem que dele te lembres? Que é o filho do homem que o visites? No entanto, colocaste debaixo das suas mãos o poder, o domínio sobre todas as coisas. A gente olha para a gente e não vê isso. Por quê? Porque o homem perdeu essa capacidade plena do exercício da autoridade. E agora, debaixo da realidade do pecado, nós exercemos a autoridade por meio da tirania, por meio do pavor, por meio do medo.
O homem perde a intimidade da sua auxiliadora idônea, aquela que foi criada, e eles não podiam ter, não tinham vergonha da sua nudez. Agora surge um exemplo, surge um ambiente de desconfiança um do outro, de desentendimento. Quem é casado aqui sabe. Sexta-feira eu completei 28 anos de casado. Aquela mulher era uma santa. Pode contar uma piadinha, pastor? Ela tem um quê de irreverência. Diz que na saída depois do jardim, fora do jardim, primeiro dia, eles não sabiam o que fazer, né? E aí diz que Eva falou para Adão, agora ela já se chamava Eva, estou com fome. E o homem é o quê? Ele é o provedor da casa. Diz que ele saiu para buscar comida, voltou umas 2 horas depois, e ela já estava emburrada com um rolo de macarrão edênico na mão, perguntando, por que demorou tanto? E Adão todo lanhado, todo arranhado. Ai, eu tive que pegar a comida, mas tinha carne, tinha brolho no meio, o negócio estava difícil. Comeram, foram dormir. No outro dia de manhã, o café da manhã não estava pronto. Lembra? No jardim, o café da manhã estava pronto. Mas fora do jardim, não. E Eva disse para Adão, estou com fome. Eu faço o almoço, mas você traz a comida. E lá saiu Adão cedo e passou o dia inteiro fora. Voltou de novo todo alanhado, todo arranhado. E Eva perguntou assim, por que você demorou tanto? Com quem você estava? Falou, querida, sozinho, literalmente, não há outra diante dos meus olhos. Ela comeram, foi dormir emburrada. No outro dia, mesma coisa, mesma história. Isso é hora de chegar, Adão. Com quem você estava? Querida, não existe outra, você é única, literalmente. E no meio da noite, Adão acorda com Eva assim nas costelas dele, ó. Fecha a piada. A nossa intimidade foi minada pela desconfiança. Aquela intimidade, aquele não se envergonhar, foi minado por traição, por medo, por insegurança. Percebem o que o homem perdeu? O homem perdeu a integridade. E o pior de tudo, queridos, o último item, ele perde a intimidade com Deus. É o que acontece, a primeira coisa que acontece depois do pecado. Diz o texto da Bíblia que Adão, o homem e a mulher ouviram Deus andando no jardim, viram o barulho das folhas pisando nos gravetos e em vez de correr para o lugar que eles se encontravam com Deus todos os dias para comentar o que havia acontecido, eles se escondem atrás da moita. Deus chama, onde estás? Esse é o primeiro ato da graça na Escritura. Deus chamando, Deus podia nunca mais aparecer no jardim, Deus podia virar as costas e ir embora, mas Ele volta. Ele não só volta, como Ele também chama. Ele não só chama, como Ele também confronta. Ele pergunta, que é isso que você fez? Você acha que Deus não sabia? Quem te falou que você estava nu?
Deus confronta. Percebem, queridos, como disciplina, que é um negócio que está fora de moda, que as igrejas não praticam mais, é um ato de graça e amor. Quando a igreja não confronta, não disciplina, ela trata seus membros como bastardos. Percebem isso? Nós fomos tomados por essa ideia da cultura contemporânea, toda boazinha, ninguém confronta ninguém, ninguém disciplina ninguém, cada um vive a sua autonomia. É exatamente isso que aconteceu, é isso que a serpente propôs no Éden, e nós fazemos a mesma coisa. E a gente ainda usa a Bíblia para dizer, quem não pecou que atira a primeira pedra. Interpreta a Bíblia tudo ao contrário. Propaganda, hein, Jonathan? Vida Nova. Tem uma sériezinha da Vida Nova, chamada As Marcas da Igreja. São quantos agora, Jonathan, tem? São 10 livrinhos, são fininhos. Não compra um, não, compra todos. Estude todos. Estude o livro sobre disciplina na igreja. Porque senão nós não teremos igrejas purificadas, não teremos ministério pastoral purificado debaixo do poder do Espírito Santo. Sabiam disso? Onde não há disciplina, não há verdadeiro poder do Espírito Santo. Então esse é o resumo. Deus dá propósito, o homem perde. Dá liberdade, o homem perde. Deus dá a vida, o homem perde. Deus dá intimidade, o homem estraga a intimidade. Deus dá autoridade, o homem perde a autoridade. Deus dá integridade e o homem perde a integridade. Então, vamos definir aqui idolatria agora. Idolatria é basicamente, em primeiro lugar, uma adoração do eu, quando eu me coloco no lugar de Deus. Ou eu me coloco no mesmo pé de igualdade, iguais, sereis iguais a Deus, ou eu me coloco até acima. Porque eu me coloco acima, porque eu digo, não vou morrer não, estou de boa. E é interessante, o homem se torna, com os olhos abertos, ele se torna cego para a realidade. Ele conhece o bem e o mal, mas ele não conhece a realidade do bem e do mal. Ou seja, ele deixa de conhecer a verdade, ele começa a conhecer a realidade ao seu redor de maneira parcial. E essa visão parcial das coisas faz com que o homem enxergue meia verdade, e quando ele enxerga meia verdade, ele enxerga uma mentira. Onde é que vive, onde é que está a idolatria em nós? Eu gosto de contar essa historinha. No ano de 2000, eu fui dar um curso de teologia bíblica na Ucrânia. Você que é mais novo não experimentou essas coisas da vida, mas na época, em 2000, não existia câmera digital. Mal existia o videocassete, tá? Não, já tinha até DVD, já tinha CD, DVD não. Então, naquela época, a gente tirava foto e usava filme, 100 asas, 200 asas e assim podia. Lembra? Aqui, o pessoal que abriu um sorriso é porque viveu essa história, certo? E aí, gente, vocês não sabem o dilema das gerações antigas, vocês que são jovens, não passaram por sofrimentos nessa vida. Sabe por quê? Porque a gente tinha um dilema se comprava o filme de 12, de 24 ou de 36. Por que era um dilema? Porque revelar o filme de 12 era mais caro, porém, esperar tirar 36 fotos, porque se tirava uma foto aqui e acabou, se saísse tremida, se saísse borrada, se tirava uma, porque custava. Hoje não, hoje é uma indecência, não é? Aí eu fui para a Ucrânia, e levei aquele famoso albinho de foto, lembra? Você ia lá revelar, e eles colocavam, eles não colocavam não, eles deixavam você colocar,
E aí você colocava uma na frente, uma atrás, uma na frente, uma atrás. E aí eu separei um albinho, e lá tinha foto da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, e tinha foto da minha igreja. E eu fui mostrar para os meus alunos lá na Ucrânia. Isso é 2000, lembra? A cortina de ferro caiu em 1989. Eles mal tinham conhecimento do mundo exterior. Eles estavam debaixo de uma cortina de ferro. Eu mostrei minha família, minha igreja, tal, etc. E quando eu cheguei na igreja, eu comecei a virar as páginas. Um parou e falou assim: mas por que as paredes da sua igreja são brancas? Tudo branco. E aí às vezes tinha lá na igreja tinha um lambri de madeira embaixo, mas muito simples, e uns vitrais coloridos muito discretos. Sabe por quê? Porque nós no Brasil nós somos crentes. Quem que é o crente no Brasil? Crente no Brasil, evangélico, ele é diferente de quem? Ah, muito bem, então chegando, ele é diferente do católico. E o católico, ele é o quê? Estão sem coragem de dizer? A gente sabe, a gente diz, a religião católica, existem as imagens, existe a idolatria da imagem. Então a gente faz os nossos templos com quadradinhos, mas ai, Deus me livre se tiver uma figurinha aqui, o pastor vai para o inferno na hora. E lá a igreja era colorida, cheia de afrescos, muito bonitinha e tal. Mas eu estou usando isso para dar um exemplo para vocês, queridos. Porque nós usamos as nossas paredes brancas, nós corremos o risco de achar que nós não somos idólatras. E a idolatria não está no santo, a idolatria não está na parede, a idolatria não está na imagem. Olha só o que Ezequiel 14 nos ensina, a partir do versículo 1. Então vieram comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos, aonde? A idolatria é do coração. Tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso eu vou permitir que alguém com coração idólatra venha me fazer perguntas? Então diz para esses caras, diz assim diz Jeová Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier o profeta, eu, Jeová, vindo ele, eu vou responder segundo a multidão dos seus ídolos. Deus responde à idolatria do coração com respostas de ídolos, e ele não estava falando para ímpios, ele estava falando para quem? Ele estava falando para israelitas, mas ele não estava falando para qualquer um, ele estava falando para os anciãos de Israel, ele estava falando para os líderes de Israel, ele estava falando para os pastores de Israel, cheios de ídolos nos seus corações, cegos, cheios de desejos, cheios de vontades, e chegavam diante de Deus e falavam assim: nós viemos aqui consultar, profeta, abre a boca. E Deus diz: não é assim não. Para que Deus faz isso? Verso 5: para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim, para quê? Seguirem os seus ídolos. Ídolos externos? Estátuas? Coração, queridos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz Jeová Deus: convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos, deem as costas às vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os ídolos no coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Jeová, eu vou responder. Deus responde à idolatria daqueles que se dizem religiosos
e que dizem seguir a Deus. Onde é que mora a idolatria? O resumo vem em Provérbios 4. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os aonde? No mais íntimo do teu coração. O que é que pode então, ou o que é que deve estar no nosso coração? No lugar da idolatria? A palavra. Por quê? Porque os meus mandamentos são vida para quem os acha, saúde para o corpo, sobretudo o que se deve guardar, guarda-o, porque dele procedem as... Percebe? E aqui, queridos, está o grande problema da idolatria nos nossos ministérios. A começar da expressão que eu bermuzei aqui, nossos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem ministério nenhum. Ministério de Cristo. Eu não tenho ministério nenhum. Eu sou uma palha, eu sou uma folha de papel. Eu acho que eu tenho uma igreja. Coitado de mim. Não tem nem lugar para se reunir. Eu lembro, 6 anos atrás, quando eu sonhei em começar a igreja, e primeiro consultei meu chefe, logicamente, chama-se Denise, lá em casa. E depois comecei a envolver meus filhos eram adolescentes, e a gente começou a sonhar junto, né? E eu cheio de ideias. E eu falava assim de um jeito, né? Não, porque na minha igreja vai ser assim, na minha igreja, até que minha mulher virou, me deu um pito assim, você não tem igreja? Que igreja? É sua igreja. Eu tinha tanta ideia que lá para as tantas, minha filha, ela devia ter 13, 14 anos, falou assim, isso não é uma igreja, isso é uma seita. Nós somos tão arrogantes, queridos. Nós somos tão soberbos. Nós cultivamos a idolatria de tantas maneiras. Nós não amamos a Deus de todo o coração, alma e força. Nós não amamos. Deus ordena que o façamos, mas nós não amamos assim. E nós precisamos aprender que em qualquer coisa da nossa vida cristã, e muito mais nisso que nós chamamos de ministério, nós somos dependentes da graça de Cristo. Nós somos dependentes da misericórdia de Deus. É Ele quem faz misericórdia até 1000 gerações. É Ele que nos libertou da nossa escravidão, do pecado, da morte. E nós precisamos aprender a viver dessa maneira. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente conhece o Senhor Jesus Cristo, quando Ele converte o nosso coração, quando Ele trabalha na nossa vida, quando nós vemos a luz pelo Espírito Santo, nós amamos, nós abraçamos e logo, logo a gente começa a ficar soberbo. A gente começa a ficar autônomo. Parece que quanto mais velhos nós ficamos, menos nós nos humilhamos e mais nós crescemos. A gente até diz que ele cresça e eu diminua, mas não é verdade. Somos cheios de melindres. Queremos ser respeitados a modo que só Cristo pode ser respeitado. Nos enchemos de nós mesmos, nos ensoberbecemos, nos colocamos no lugar de Deus, e a idolatria impera no nosso coração. Então, para caminhar agora para a segunda parte, quanto tempo eu falei, pastor? Acho que deu já, né? Mas a segunda parte é rápida, prometo.
eu tenho algumas perguntas. Nós estamos aqui, eu estou acreditando que nós estamos aqui na comunidade de remidos, gente que foi salva pelo poder da cruz de Jesus Cristo. A primeira pergunta, então, é do que nós somos salvos? Está aberto aí. Hã? Primeira coisa, nós somos, a gente dá uma série, nós somos salvos do pecado, nós somos salvos da idolatria, nós somos salvos da morte, de todas essas coisas, certo? Ok. Segunda pergunta, nós fomos salvos para quê? A resposta mais simples, mais comum, a gente foi salvo para ir para o céu. Acho que é uma resposta um pouquinho simplista, não é não? Deus não deu ao homem no jardim uma missão? E Deus não deu à igreja dele qual a missão hoje que nós temos? Eu quero fazer esse paralelo da missão original com a nossa missão. O homem deveria encher a terra da imagem de Deus. Hoje a gente tem um mundo cheio de gente, certo? Que são o quê? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas eles são o quê? Os incrédulos. Eles são desobedientes a Deus. Eles não glorificam proativamente e positivamente o nome de Deus. Então a gente faz o quê? A gente quer ver a glória de Deus por toda a terra. Como é que a gente vê a glória de Deus em toda a terra? Você chega lá, prega o evangelho para aquele indivíduo, o Senhor Jesus converte o coração daquele indivíduo, porque só Jesus pode converter um coração, eu não posso converter o coração de ninguém. Ele age com o Espírito Santo naquela vida, aquela vida se converte, aquela pessoa se converte, ela se torna um discípulo e ela passa a fazer o quê? Adorar o nome de Deus. Qual que é o nosso serviço? Qual que é o nosso negócio? O nosso negócio é fazer adoradores ao redor de toda a terra, é o princípio. É fazer adoradores em todo lugar. E um dia Deus vai pegar e reunir todos esses adoradores, vindo de toda raça, língua, povo e nação, e vai fazer um coralzão muito bonito, no qual nós vamos cantar: digno é o Cordeiro que foi morto, glória, honra e poder. Está lá, os hinos que nós vamos cantar estão lá no livro de Apocalipse. Vai ensaiando, vai. Nós somos salvos para isso. O que atrapalha a gente cumprir esse papel? Nossas idolatrias. E aqui chegando então agora no foco final. Para que servem pastores? Eu já vi muito crente dizer assim: pastor é um mal necessário. Para que servem pastores, irmãos? Para entreter vocês num teatro? Eu não estou dizendo que pastor tem que ser chato. E nem que ele não possa contar uma piadinha de vez em quando. Quer dizer que foi uma exceção contar essa piada aqui hoje, viu? Eu não conto piada assim, não. Para engambelar um bando de gente sentado na frente deles com um discurso legal. É para isso que serve pastor? Então vamos lá, para que servem pastores? Qual o papel fundamental de um pastor? Pensa lá em Pedro, Jesus e Pedro. Ok, o que é apacentar? É dar pasto. Pastores foram chamados por Deus para alimentar debaixo do supremo pastor que é Cristo, esses que são as ovelhas de Cristo, sendo o próprio pastor debaixo de Cristo uma ovelha. E nós fomos chamados não para ser honrados, para sermos os chefes do entretenimento. Nós fomos chamados para alimentar o povo, o rebanho que é de Cristo. Cristo
Segundo o Novo Testamento, ele cumpre de maneira plena o quê? Os 3 ofícios. Ele é o segundo Adão. Adão teve o ofício de ser rei, sacerdote e profeta. E Jesus vem como rei, sacerdote e profeta. Ele é o pastor por excelência. Ele é o rei por excelência. Ele é o profeta por excelência. Ele é o sumo sacerdote. Então você não precisa de outro sacerdote. Então não me chame de sacerdote. Não me trate como um rei. E se eu não puder dizer, assim diz o Senhor, a partir da palavra de Deus, não me tenha por profeta, me apedreje. Porque esse era o destino do falso profeta. Como é que a gente se torna idólatra no ministério pastoral? E aqui, agora eu estou focando mais nos meus irmãos pastores e naqueles que aqui pretendem ser pastores. Primeira coisa, eu acredito que existe no nosso meio um problema imenso de identidade. Quem dá a sua identidade para você é Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. A minha identidade não está em homens, a minha identidade não está na igreja, a minha identidade não está no ministério pastoral. Eu não sou o pastor Mauro, eu sou Mauro. Nova criatura em Cristo, que por misericórdia de Deus, Ele qualificou pela palavra, para que eu pudesse apacentar o rebanho. Mas o que eu desviar para a direita ou para a esquerda, pisei na bola. O problema é que a gente se arroga. Uma identidade que não deve ser a nossa identidade. Eu tenho uma vocação. Eu quero dizer para os irmãos, eu não estou, nenhum pastor aqui está acima de você em nada. Eu não sou mais crente que você, eu não sou melhor do que você, eu não sou seu superior. Não sou! O único respeito que me é devido é o respeito pela palavra de Deus. E a minha identidade como seu irmão em Cristo. Sabe por quê? Porque no momento em que não for assim, eu vou começar a me alimentar de idolatria. E é muito fácil ser idólatra no pastorado. Ainda mais hoje em dia, em que a gente pode facilmente se tornar, numa sociedade de ídolos, um ídolo. É fácil. É fácil eu me sentir mais importante do que vocês. Quem está aqui em cima, quem está embaixo? Não é assim? Você quer ser cauda ou pescoço, não é? Olhe bem para você, pastor, você é pastor, e eu estou falando isso por causa das ovelhas, tá? Suponha que você esteja doente, e você precisa de uma oração. A Escritura diz que quem está doente, quem está enfermo, faz o quê? Ore. E aí você quer que um irmão, que alguém da igreja vá orar com você, tem que ser quem? Qual que é a oração melhor, mais importante da igreja? Ah, gente, todo mundo sabe o que é do pastor, gente. Fala sério. A gente tem essa mentalidade sacerdotal. Nós esquecemos que temos um sumo sacerdote que é Cristo. Então aqui, meu irmão,
querido pastor que está aqui hoje, você tem uma obrigação diante de Deus de todos os dias fazer um diagnóstico completo, constante do seu coração e verificar se nele há idolatrias. E veja que eu não usei o negativo, para ver se nele não há idolatrias, porque há. E você precisa identificar essa idolatria e cauterizar ela na cruz de Cristo. Aonde está a sua identidade? Vou fazer uma pergunta. Suponha que você é pastor e acontece uma catástrofe e você não pode mais ser pastor. Você consegue ser um bom crente? Pronto. Você consegue ser um bom crente? Sabe qual é o primeiro problema de pastor? O primeiro problema de pastor é que nós somos tão arrogantes que nós não conseguimos ouvir o sermão do outro. A gente senta para fazer o quê? Criticar. Ainda mais eu sou professor de seminário, eu saí do seminário ensinando. Então eu tenho tudo aquilo para me encher de um orgulho terrível. Existe hoje uma certa idolatria do ministério. É o meu ministério. Nós olhamos, e eu uso esse exemplo mesmo, de propósito. Eu sou pastor de uma igreja de 100 pessoas. E se Deus me mantiver até o fim da minha vida com uma igreja de 100 pessoas, eu tenho que ser feliz nessa igreja de 100 pessoas. Pode ser de 50, pode ser de 10. Pode ser o pastoreio da minha família, porque nós somos levados idolatricamente por um ministério, por uma teologia de ministério, de números, de resultado. É a idolatria do sucesso, porque a nossa identidade não está em Cristo, nossa identidade está onde? No ministério. Isso aí é o pastor Mauro, vou tirar uma selfie com ele. Como nós somos pobres, irmãos. Como nós somos pobres. Eu não estou dizendo que que o ministério não pode ter números, que a igreja não pode crescer. Eu tenho um santo orgulho que a igrejinha lá que nós começamos com 11 pessoas, 4 da minha família, hoje são 100, graças a Deus. Mas dá para pensar assim, eu sou demais, hein? É a minha igreja. Cuidado. Essa é a pergunta: você seria um bom crente se você não tivesse um ministério? É uma maneira de você identificar se há idolatrias no seu ministério. A idolatria da personalidade no ministério. Como eu disse lá no começo, é o meu ministério. Olha só. Nós vivemos num tempo de culto da personalidade, de igrejas centradas em homens e igrejas centradas na excentricidade dos homens. E se nós não tomarmos cuidado, rapidamente nós nos tornamos dominadores do rebanho. E eu tenho visto pastorado após pastorado de homens e homens e homens que as pessoas seguem como ovelhas cegas e não estão seguindo para o caminho da vida, estão seguindo para um matadouro. Você não deve nenhuma obediência cega a nenhum homem. E a nenhum pastor. Cega, não. É por isso que existe uma coisa chamada igreja. Igreja é um corpo vivo. E a igreja tem um cabeça, e o cabeça da igreja é Cristo. Cuidado. Idolatria do conhecimento. Sabe qual é o ser humano mais sábio e mais espiritual que existe na face da terra? Chama
seminarista. Sabe tudo. E vão sair tudo com raiva de mim aqui hoje. Sabe por quê? Porque eu já fui seminarista e eu sabia tudo. Conhecimento não é sinônimo de maturidade. Eu conheço homens que sabem, conhecem e são crianças. E provavelmente eu disse isso quando eu tinha uns 20 anos de idade, porque eu era criança, mas agora já tenho 50, eu posso falar. Cuidado, é fácil demais confundirmos maturidade com conhecimento e crescermos na ilusão de que somos maduros quando ainda somos crianças. Como é que a gente luta contra a idolatria no ministério, irmãos? Primeiro, nós precisamos ser reformados pelo Evangelho. Eu não estou dizendo que isso é para você, eu estou dizendo como é que funciona para mim. Como é que funciona para mim? Semana após semana, quando eu preparo uma exposição da Escritura, eu preciso confrontar a mim mesmo com a verdade da Escritura. E sabe o que acontece? Eu sou cada vez mais humilhado pela verdade, porque eu percebo o quanto eu sou idólatra. Então, deixe que o Evangelho reforme a sua vida. Não é o seu ministério, não é o seu método, não é a sua igreja, mas é o Evangelho de Cristo. Autorize pessoas à sua volta a dizerem a verdade sobre você. É para isso que serve corpo, é para isso que serve igreja. E às vezes os pastores se colocam num pedestal, se colocam num púlpito, de tal maneira que eles ficam no pedestal, e não a palavra de Deus. E aí sabe o que acontece? As pessoas param de ter coragem de dizer a verdade para você, sabe por quê? Porque você dá medo nelas, você se diz, eu sou o ungido de Deus, eu sou o varão de Deus, eu sou a voz de Deus, eu sou o profeta de Deus, eu sou o sacerdote de Deus, e você não é porcaria nenhuma, é Cristo. Mas você cria um ambiente à sua volta, as pessoas têm medo de te dizer a verdade. E sabe o que isso faz com você, querido? Você entra mais no buraco. Ano passado eu fui fazer um curso na igreja do Mark Dever, que são esses livrinhos aí das marcas saudáveis da igreja. E eles têm uma coisa muito fantástica naquela igreja, entre tantas outras. Domingo, 9h da noite, se reúne todo o conselho da igreja e todas as pessoas que participaram de todas as coisas, em qualquer coisa das atividades da igreja, dirigindo-as, seja dando aula, cantando. E sabe o que eles fazem? Eles avaliam tudo o que aconteceu no domingo, inclusive as orações. Inclusive as orações. E sabe o que eles fazem? Eles avaliam os sermões de Mark Dever. Mark Dever prega para milhares de pessoas. E ele se submete à avaliação dos seus presbíteros. Ele se submete à avaliação dos seus colegas. Ele se submete, inclusive, à avaliação dos seminaristas na igreja dele. Se você não tiver quem o avalie, querido, as pessoas vão parar de falar a verdade para você. É por isso que a igreja é corpo e o ministério acontece no corpo, ele acontece com o conselho, ele acontece com presbíteros, ele é coletivo. Então a pergunta é: a quem você responde? Eu respondo para Cristo, tá?
Cuidado, muito cuidado. Faça um checklist. Eu já pedi perdão por isso, eu sou presbiteriano, e nós temos as nossas reuniões de presbitérios, e para alguém entrar como candidato ao ministério pastoral na igreja presbiteriana, não é fácil, demora anos, e nos nossos presbitérios nós temos comissões. Existe uma comissão que é chamada Comissão de Exame de Candidatos, e desde os tempos imemoráveis acharam que eu deveria ser o relator dessa comissão. Então minha vida toda eu estou no campo do trabalho de examinar candidatos ao ministério pastoral e desenvolver ferramentas para isso. Eu me lembro uma ocasião que eu fiz uma proposta de exame para os candidatos, e alguns membros do presbitério diziam: mas nesse exame seu nem eu passo. Eu virei para o irmão e falei assim: irmão, nem eu, não tem problema, nós não queremos rebaixar o ministério de Cristo, nós queremos melhorar o ministério. Gente, tem uma lista lá em Timóteo, tem uma lista lá em Tito, dizendo quais são as características de alguém que pode ser pastor, presbítero, diácono na igreja de Cristo, e tem que se encaixar em todas elas, todas, começando pelo governo da própria casa. Se alguém não governa a casa, o que fala? Não pode governar a igreja. É tão simples. Olhe-se no espelho, olhe seu coração, lembre-se que o pastor é Cristo, lembre-se que você é servo de Cristo, você não é o centro de nada. Eu costumo dizer que os presbíteros na minha igreja, junto comigo, que nós somos garçons do povo de Deus. Garçons. Nós levamos a comida na mesa. Pregue a palavra para você mesmo, exponha as escrituras. Para de ser criativo, meu irmão, submeta-se à Bíblia, exponha a Bíblia, e você será confrontado pelo Senhor. E assim você vai, então, pastorear no poder do Espírito. Eu falei que eu ia falar, pastor. Sem essas coisas, não será possível. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.